Você vai ver agora uma reportagem mostrando que a situação muito precária dos bondes já vem se repetindo e sendo denunciada há anos. É uma reportagem que foi exibida pelo RJTV em 2009, matéria do repórter Paulo Renato Soares, onde dá para ver o motorneiro Nelson conduzindo o mesmo bonde que se acidentou, o número 10. Já na época, denúncias de superlotação no bonde e de falta de conservação. Vamos rever. Sem os 7 novos bondes em circulação, o resultado é esse. 3 horas da tarde de segunda-feira e o bondinho roda completamente lotado. Apenas um bonde antigo fazia o transporte no bairro hoje. Preciso melhorar. Dá mais segurança, né? Eu acho. Principalmente quando ele está subindo ladeira, que às vezes tem que botar areia no trilho. A preocupação não é à toa. Nós conversamos com funcionários que fazem a manutenção dos bondinhos. E eles denunciaram o sucateamento do setor. Não temos peça para botar os bondes para fora. Então, na oficina, 4 bondes parados ali, 4 bondes antigos parados. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou na oficina. Segundo um funcionário, peças usadas são reaproveitadas nos bondes. O homem mostra 2 bondes que, segundo ele, estão parados há mais de 4 anos por falta de investimentos. Todos esses aqui parados por falta de verba. A Secretaria de Transporte admite que as peças são reaproveitadas, mas diz que só nos bondes velhos, porque não há no mercado peças novas para a reposição. É um bonde que vai fazer uma operação precária. Ele trabalha um dia, no outro tem que vir para reaperto. Nós temos outros bondes para entrar em operação e não podemos colocá-los em operação porque o tráfego em Santa Teresa ficou um tráfego muito complicado. No domingo passado, a professora Andréia de Jesus, de 29 anos, morreu quando passeava de bonde em Santa Teresa. Ela ficou presa a ferragens depois de um acidente entre o bonde e um ônibus. Foi feita uma perícia nos freios do bonde, mas até agora não há resultado. A partir do mês que vem, o sistema vai ser administrado pela prefeitura. Até lá, os bondes novos não vão voltar a circular. A alegação é de que é preciso fazer uma reformulação geral no trânsito do bairro. Pelo menos por enquanto, essa situação não vai mudar. Promessas e promessas que ficaram só na promessa mesmo, né? Os bondes continuaram administrados pelo Estado, aconteceu aí esse acidente. Na época, já era o governador Sérgio Cabral, já era o secretário de Transportes Júlio Lopes e agora o Ministério Público está apertando o cerco em torno do secretário. Olha, na verdade, desde 2008 o Ministério Público vem propondo reformas, aliás, o governo está recorrendo, porque o Ministério Público propôs uma ação civil, inclusive, para que o Estado investisse mais nos bondes. Essa informação o Ministério Público passou para a gente ontem aqui, Ana Paula, em função de a gente ter colocado aí que o Ministério Público não denunciou ninguém no inquérito de 2009, então o Ministério Público informou para a gente, não, que ele está atento sim, e desde 2008 ele acionava o Estado e o Estado recorria. Mas teve um inquérito aí que o Ministério Público de fato arquivou, agora o Ministério Público diz que vai começar uma investigação para apurar a responsabilidade, inclusive criminal, do secretário Júlio Lopes. Exatamente, Ana Paula. Lamentável após esse acidente agora, né? Porque em 2009 também, depois da morte da professora Andréia Rezende, o Ministério Público não denunciou ninguém. Então, simplesmente encaminhou, solicitou o arquivamento do inquérito policial. E as famílias também já começam a se mobilizar. Sim, hoje eu conversei com um advogado de alguns de vítimas, né, de familiares de vítimas. Eles disseram para mim algo curioso. Eles não vão buscar reparação no Estado, vão buscar reparação civil na pessoa do secretário Júlio Lopes, no empresário Júlio Lopes. Isso é interessante e importante. O que a Polícia Civil não fez, o que o Ministério Público não fez, a família vai fazer civilmente. Se não fez no crime, vai fazer no bolso, Ana Paula. É possível, sim, a legislação ampara essa possibilidade. Vamos ver mais um pouquinho, então, toda essa história. Você vai ver, aqui tem um vídeo que foi postado na internet, mostrando que para algumas pessoas lá em Santa Teresa existia, assim, um bonde todo bonitinho, funcionando perfeitamente. Você vai ver isso na reportagem da Maria Paula Carvalho, que encontrou também um passageiro ferido nesse acidente, que ficou fora da lista oficial de feridos e está internado em estado grave. O pai de Eduardo tem 73 anos e está internado em estado grave neste hospital particular na Tijuca, com traumatismo craniano e um braço quebrado, e vai passar por uma cirurgia. Ele é mais um passageiro do bonde que sofreu o acidente em Santa Teresa e não entrou na lista oficial de feridos. O filho conta a dificuldade que a família enfrentou para conseguir atendimento médico após o acidente e pede providências urgentes quanto à operação dos bondes. Aquilo ali é uma coisa arcaica, é um símbolo histórico. Não tem símbolo histórico, começa a matar a pessoa, deixa de ser símbolo histórico. O estado dele é grave, estável, mais grave. Ele teve fratura no braço, fratura na mão e um traumatismo craniano. A falta de segurança é uma preocupação antiga de quem anda nos bondes.
Num acidente em 2009, uma professora morreu quando um deles bateu num táxi e depois num ônibus. A perícia, feita pela Polícia Civil, concluiu que o bonde perdeu o freio ao ser atingido pelo táxi. Os peritos afirmaram ao Ministério Público que as peças do freio, atingidas na batida, ficavam na parte da frente do veículo e protegidas por uma fina caixa de fibra de vidro. E que, por isso, a localização era inadequada e totalmente ineficiente para evitar o colapso do sistema de freios, mesmo diante de baixo impacto. Isso pode ter danificado o sistema de freio. Na época, a polícia não responsabilizou ninguém pela morte da professora e o Ministério Público determinou o arquivamento do caso. Mas outro documento do inquérito mostrava que a própria empresa responsável pelos bondes sabia que os veículos ofereciam risco à população. O diretor de engenharia da empresa, Fábio Tepedino, fez um alerta. Um acidente semelhante envolvendo o bonde antigo teria certamente repercussões mais graves, porque o mesmo não dispõe de uma série de dispositivos de segurança. Era o caso do veículo que perdeu o freio no último fim de semana. Apesar da preocupação do responsável pelos bondes, o número 10, não modernizado, continuou circulando até o acidente de sábado. Foram 5 mortos e 54 feridos. Está bem claro em todas as declarações do processo de 2009, como no acidente de 2011, que o que houve foi um problema de falta de manutenção adequada. Além dos problemas de manutenção, os moradores aqui de Santa Teresa também foram surpreendidos com o uso do bonde para passeios de grupos fechados de turistas. No dia 27 de julho, Fábio foi impedido de entrar no bonde com a família, como revelam estas imagens gravadas por ele. Um bonde novinho em folha cruzava o bairro, mas não estava fazendo transporte de passageiros. Ao tentar entrar, Fábio foi informado que aquele era um bonde especial. Explica pra mim o que é um bonde especial. É privativo. Um bonde privativo? Inconformado, ele perguntou novamente. Mas é privativo por quê? Explica pro seu amigo. Fechado só para um grupo. Um grupo de pessoas? E vocês contrataram? Como é que é isso? Você paga o bonde? Do hotel de Santa Teresa? Do hotel aqui, né? Olha que bacana. Numa quarta-feira, que era dia 27, num horário de roxo, no horário que o morador precisa desse transporte para ir para casa, ele sem pedido de entrar dentro de um bonde, que é uma coisa nossa, sabe? É um absurdo isso. Olha, a gente ligou lá para o Hotel Santa Teresa, a gerência informou para a gente que não sabe se o hotel freta bondes ou se não freta bondes. Resposta da gerência do hotel, acredite. Em nota, a Secretaria Estadual de Transportes informou que oferece aos visitantes ali em Santa Teresa um serviço chamado bonde turístico, que tem uma tarifa mais cara. Segundo a Secretaria, são passeios com guias, que são feitos aos sábados ali, parando em museu, em centros culturais, enfim. É esse bonde aí que a gente vê que é possível ser colocado em circulação em Santa Teresa, é o que todos os moradores por ali gostariam de ter e tem o direito de contar com isso, né? Rodrigo Pimentel, vamos rever aqui com ele mais trechos da denúncia que foi feita à Justiça pelo Ministério Público em 2009, já mostrando problemas no bonde. Vamos ver alguns trechos aqui que o Rodrigo separou para comentar aqui com a gente. Olha, Paula, esse aí é o relatório do Ministério Público, né, depois do inquérito policial. Então, o que é interessante ali, ó, desta forma pode-se concluir que a localização era inadequada e os dispositivos de proteção totalmente ineficientes para evitar colapso do sistema. Essa é a primeira conclusão do promotor, né? E segundo, o sistema da promotora, perdão. O sistema automático de emergência não é eficiente para provocar parada do veículo e evitar colisão. Então, além da questão da colocação inadequada da posição do freio, ainda tinha a situação do sistema de emergência de frenagem. Então, o Ministério Público chega a essa conclusão, baseada lá no laudo do Instituto de Criminalística Carlos Eboli. Isso também está relatado no inquérito policial da autoridade policial da 7ª Delegacia de Polícia à época. No entanto, nenhuma providência tomada a partir dessa informação. A gente até compreende que o Ministério Público e a Polícia Civil não tenham conseguido chegar ali em algum tipo de indiciamento, algum tipo de uma denúncia criminal. A gente compreende. O relatório final do inquérito diz que a culpa é do taxista, que não foi localizado. O taxista que estava lá também envolvido no acidente com o bonde. E a compreensão do acidente de 2011, Ana Paula, a gente tem que entender o que aconteceu em 2009. Muito semelhante, o freio falhou e também um acidente na garagem. Então, todo esse desencadeamento aí de acidentes, de mortes aí, poderia sim ter sido evitado se essa informação chegasse
ao CIGR que não chegou, né, ao secretário de Transporte, Júlio Lopes. E olha, a gente ouviu mais uma sobrevivente aí desse acidente, a psicóloga Daniela Arede, que mora em Belém. A nossa equipe fez uma entrevista com ela. Ela contou que também reparou, assim como Orlando, que a gente mostrou no começo aqui do RJ, que houve uma troca ali na condução do bonde um pouco antes do acidente. Vamos ver. Quando nós entramos, era um senhor que inclusive não estava uniformizado, ele parava, muitas vezes o bonde descia, né, até chupava limão, sei dizer porquê, e subia. E aí quando ele saiu, a última parada, né, antes do acidente, ele saiu e um outro senhor entrou uniformizado. Aí ele falou que ele era só um quebra-galho, que ele só era um severino. E dizem que esse, que inclusive veio a falecer, ele tinha 30 anos de experiência e nós estamos vivos graças a ele, porque ele que jogou, né, no poste, no paredão, com a intenção realmente de parar o bonde, porque estava pegando cada vez mais velocidade e do outro lado era um abismo, né? E cada vez ia ficar mais rápido e não ia ter sobreviventes. Todo mundo aí dizendo como o seu Nelson realmente foi um herói. Ele sabia o que estava acontecendo, podia ter pulado do bonde, mas ficou até o final e certamente evitou um número ainda maior de mortes. Vamos voltar ao vivo lá para a delegacia de Santa Teresa. Maria Paula Carvalho acompanha os depoimentos de hoje na investigação sobre o acidente com bonde. Maria Paula. Continuam depondo aqui os mecânicos da empresa central e hoje à tarde vem também o engenheiro que é responsável pela manutenção. Agora, Ana Paula, o Ministério Público vai apurar a responsabilidade do secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, no acidente. O procedimento de investigação foi aberto na terça-feira após uma representação feita pelo vereador Paulo Messina, que pede que o secretário seja responsabilizado, responda por homicídio das 5 pessoas que morreram. Segundo o procurador-geral Cláudio Lopes, somente depois da apuração será definido se o secretário será responsabilizado e se responderá civil ou criminalmente. Agora, um detalhe, como o Júlio Lopes ocupa o cargo de secretário estadual de transportes, ele, portanto, tem foro privilegiado e a investigação ficará diretamente com o procurador-geral. Com relação às vítimas desse acidente, 14 pessoas permanecem internadas em hospitais públicos e particulares do Rio, todos sem previsão de alta, com quadros estáveis. Uma das exceções é Alcides Abreu Gonçalves, que é o nome do senhor de 73 anos, o pai do Eduardo, que falou na reportagem que eu fiz mais cedo. Ele teve uma piora durante a noite e agora respira com a ajuda de aparelhos. A família, claro, está bastante indignada com tudo isso. Ana Paula. Estamos todos bastante indignados, né, Maria Paula? Obrigada, viu, pelas suas informações.